Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da Wiki Brasil. E eu estou aqui para ministrar esse curso de fadiga. E agora vou iniciar o conteúdo teórico do módulo 3 de Mecanismo de Formação de Falha por Fadiga. A aula de hoje é sobre características macroscópicas de superfícies de fadiga. Então, antes de iniciarmos o estudo dos aspectos microscópicos e seu mecanismo, de formação de fadiga, vamos dar uma olhada em algumas superfícies fraturadas e como elas se comportam, como as trincas se propagam e como elas se mostram, nessas superfícies fraturadas. Primeiramente, queria que vocês entendessem que existem aspectos típicos de fratura, mas não quer dizer que todas as fraturas e superfícies fraturadas vão ter a mesma carinha. A gente sabe que em metais esse aspecto típico ocorre mais frequentemente, né? Então, a ideia aqui é mostrar quais são esses aspectos típicos, quais são as marcas mais típicas, para que o aluno consiga entender o processo de fadiga, como esses aspectos aparecem durante o processo de fadiga. Porque entendendo o processo de fadiga, é possível pensar em melhorias posteriores, em projetos posteriores. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui de um conceito novo, que é o seguinte: para que a falha por fadiga ela venha a ocorrer, a gente precisa ter uma tensão trativa em alguma parte do seu histórico. Então, a gente tem um histórico de cargas que pode ser tanto trativa como compressiva ou mista, Só que para que ocorra a falha por fadiga, a gente precisa que haja tensão trativa em algum ponto, pelo próprio mecanismo de propagação de trinca. Imagina que nós temos uma trinca que ela é formada como se fosse um Vzinho, E aí, para que ela possa abrir e fechar e assim se propagar, ela precisa ter uma característica de tensão trativa sendo aplicada sobre a trinca, ok? Compressão sozinha aplicada não leva a crescimento de trinca, logo não leva a fadiga. Mas, mais uma vez, não quer dizer que só temos que ter tração aplicada durante o histórico, Mas é necessário que o estado de tensões que o estado de tensão tenha também tensões trativas em alguns momentos. Uma característica macroscópica da superfície fraturada por fadiga é que essa superfície geralmente é achatada e perpendicular ao eixo da tensão. Então a gente sempre vai ver uma superfície achatadinha, Nada muito abaulado, nada muito diferenciado. Então vamos falar um pouquinho sobre aspectos típicos da superfície fraturada, focando, é claro, nos aspectos macroscópicos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as marcas de praia. As marcas de praia são marcas abauladas acumuladas após o ponto de iniciação de trinca. Marcas em formato aqui de ondas que se propagam a partir do ponto da iniciação de trinca. Elas são chamadas de marcas de praia porque elas são bastante semelhantes a marcas de areia, as marcas na areia, da praia, quando as ondas batem, As ondas elas batem na areia e quando elas regridem, fica aquele formatinho abaulado, aquele uzinho, na região onde a onda passou. Então a gente chama de marcas de praia as marcas macroscópicas, causadas pela fadiga. E elas aparecem em alguns momentos, durante a propagação da trinca. A gente fala que elas aparecem no momento de parada da propagação de trinca. Por quê? Aqui, por exemplo, na imagem à direita, aqui, a gente consegue ver que existe uma trinca que se propaga perpendicularmente, ao carregamento aplicado, e essa trinca ela vai crescendo nessa direção, como a gente consegue ver nessas imagens sucessivas aqui. O carregamento aplicado é um carregamento alternado, cíclico, característico de fadiga, de carregamentos que causam fadiga. Em alguns momentos, por algum motivo, esse carregamento ele se reduz. Causas naturais, por exemplo, carregamentos específicos de ciclo de carros, etc. Causas naturais que ocasionam essas paradas, essas mudanças na amplitude das tensões, das cargas. Nesse momento em que as cargas elas ficam próximas de zero, a gente fala que a tensão
que as trincas param de se propagar. E aí elas param de se propagar e começam a se acumular na forma de marcas de praia aqui na sua borda, né? Na borda da superfície que está rodando. Aqui, no caso aqui, está aparecendo. Depois, por algum motivo, as tensões voltam a aumentar e se mantém ciclicamente até chegar num ponto de parada novamente. E aí vão formar mais uma onda aqui. Depois continua e para. Quando para, mais uma onda. Em algum momento, né, a superfície restante, essa superfície aqui que ainda resta antes da trinca, ela já não é suficientemente resistente para aguentar a tensão, a carga aplicada, e aí há a fratura abrupta, né, que aparece aqui como essa região rachurada aqui. Então, uma outra característica interessante da superfície fraturada é que se a gente pegar as duas partes separadas e colocarmos na posição inicial, ou seja, pegarmos duas partes aqui e colarmos uma na outra, elas se encaixam quase que perfeitamente, o que demonstra que não houve uma deformação plástica significativa durante a falha. Por isso, muitos pesquisadores consideram a fratura de fadiga, né, como semelhante a uma fratura estática frágil. E além das marcas de praia, a região da fratura final é bastante distinta das regiões da propagação de trinca. A gente consegue visualizar aqui nessa imagem que a origem da trinca, ela começa por aqui. Aqui nós temos a região de propagação, né? Algumas vezes a gente não consegue enxergar as marcas de praia, mas não tem problema. E aqui é uma superfície mais rugosa, né? Indicando uma fratura final, uma fratura mais abrupta. Aqui no lado direito, né, a gente consegue ver também que é, aqui no caso, com as marcas de praia, a origem da fratura, as marcas de praia, e a região da fratura, da fratura frágil, né? O tipo de carregamento, ele muda um pouco o aspecto da propagação das marcas de praia. Então, se a gente tem um carregamento de tração com pressão, a gente tem uma característica, se a gente tem um carregamento do tipo de flexão, a gente tem outra característica. Então, a gente precisa entender mais ou menos como é que funciona cada um. Mas a gente pode resumir essas características de cada tipo através desse desenho esquemático aqui, desses desenhos esquemáticos, né? As regiões escuras, elas representam as regiões de fratura final, né, da fratura abrupta, e as regiões claras representam as regiões de trinca. As setas indicam também onde se iniciou, né, a trinca, nesses pontos aqui, por exemplo, e o caminho que as trincas elas seguem, né, durante a sua propagação. A gente consegue ver aqui no lado direito, do lado esquerdo, perdão, que nós temos tensões nominais altas. E no lado direito nós temos baixas tensões nominais. Aqui nesse desenho aqui é apenas uma continuação da tabela. Estava aqui para baixo, aí não deu, a gente jogou um pouquinho para cá. E a gente consegue ver que para altas tensões, a área escura é maior do que para baixas tensões. Aqui a gente consegue ver, né, que altas tensões a gente tem uma área escura maior do que para baixas tensões. O que pode ser explicado, né, pois a fratura final ocorre quando as tensões aplicadas são superiores à resistência imposta pelas superfícies que ainda não foram afetadas. Uma vez que estamos tratando de tensões maiores para o mesmo material, a superfície resistente se rompe mais rapidamente. Outro ponto importante é que quanto mais altas as tensões, quanto maiores as tensões, maior o número de pontos de iniciação de trinca, pois temos mais concentradores de tensão. Então aqui a gente consegue ver que para maiores tensões a gente tem mais setinhas, o que indica mais pontos de iniciação de trinca. Menores tensões, né, a gente tem menos setinhas, ou seja, menos iniciação de trinca. Okay? Como dito anteriormente, quanto maior a tensão aplicada, mais pontos concentradores de tensão e maior número de pontos de iniciação de trincas que tendem a se unir, né, no futuro. Entretanto, antes de se unirem e seguirem como uma única frente, as trincas são separadas por steps, passos, né, constituindo um aspecto característico conhecido como marcas de fenda. Aqui nesse esquemático conseguimos ver duas origens de trinca,
a origem 1 e a origem 2, e marcas de praia, essas curvas aqui. Essas marcas de praia acabam se sobrepondo e formando a marca de fenda, aqui mostrada. Depois de um tempo, essas marcas de praia se unem devido, né, à propagação da trinca e formam uma única frente aqui. Na imagem ao lado aqui, a gente consegue ver um eixo, né, com vários pontos de iniciação de trinca e também, né, por causa disso, a formação de várias marcas de fenda aqui, que apareceram, né, provavelmente antes da amostra se romper. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido bem as características macroscópicas da superfície de fratura, que se desenvolvem, né, durante a falha por fadiga. Já na próxima aula, nós vamos estudar vamos para a aula 2 do módulo 3, onde vamos discutir os estágios de formação da falha e aspectos microscópicos também. Então, até breve. Espero vocês na aula 2 do módulo 3 do nosso curso de fadiga. Muito obrigada pela atenção e até lá!